Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. E a palavra do Senhor veio a mim. Olá, você está no canal da Visão Ressignificar. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Não sou Jeremias, não sou Isaías, não sou Jonas. Talvez um pouco de Jonas. Mas não sei nem nadar. Então a palavra do Senhor veio a mim. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Que a paz do Senhor seja com todos nós. Que a paz do Senhor invada o nosso lar físico, o nosso lar material, o nosso lar estrutural, o nosso lar psicológico, emocional. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, traga a palavra para a vida dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Hoje vamos trabalhar dentro do livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 8 ao 10. A mulher com as 10 moedas de dracma. Versículo 8 ao 10. Amém? Ou que mulher com 10 moedas de dracma, se perder uma moeda de dracma, não acende uma lâmpada e varre a sua casa à procura cuidadosamente até achá-la? E quando tiver achado, convoca as mulheres que são suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda de dracma que perdi. Eu vou parar bem aqui no 9, antes de ler o livro. Dracma era tão importante assim. A dracma era uma moeda de dracma equivalia a um trabalho do dia inteiro, um trabalho braçal da época. Nossa, eu quero. Era como se fosse o salário do dia de um trabalho braçal. O passo a passo, geralmente todo mundo relaciona essa parábola à parábola do filho pródigo e também à parábola da ovelha perdida. Eu queria não relacionar a mulher da dracma perdida, mas eu queria que a gente mudasse um pouco a perspectiva e não relacionar ela às outras parábolas, mas depois a gente vai para o Gênesis 1. Vamos nos colocar para olhar para Deus. Quero fazer menção de Deus e não relacionar ela ao que somos, porque muito já foi dito sobre a dracma perdida, que pode ter sido o dinheiro, para muitos também podem ser um casamento, um filho, a si mesmo, as suas emoções. E tudo isso é um passo a passo. Para essa mulher, ela precisou acender primeiro uma lâmpada e varrer a casa. E o que me chama mais atenção é como se acostumar com a sujeira e o escuro. Por isso eu queria fazer menção a Gênesis, capítulo 1.
Gênesis capítulo 1, versículo seu primeiro até o 5, que eu vou ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície das águas de profundeza. E o Espírito Santo de Deus movia-se por cima da superfície das águas. E Deus passou a dizer: venha haver luz. Então veio haver luz. Eu vou parar bem aqui. Quando em Lucas fala que ela perde uma moeda e a primeira ação dela é acender a luz, me remete muito ao pecado. Eva e Adão, quando pecou, eles se esconderam. Eles foram se esconder. E isso é o que o pecado faz. Nos leva para a escuridão. E muita gente tem se acostumado ao que se distancia de Deus, porque o pecado distancia de Deus. A perda da moeda não é nada. Apaga a luz para mim. Pode apagar. Deixa só do corredorzinho lá fora da porta. Pode apagar todas. Aqui já fica difícil para ver. Se tiver de procurar qualquer coisa aqui, dá para achar. Mas ainda assim, com muita dificuldade. Apagar a cozinha também, que eu acho que ela ainda clareia bem aqui. Olha só. Como achar uma moeda de dracma aqui? Ou como dar falta dessa uma moeda de dracma? É no escuro que cresce medo, no escuro cresce pavor, no escuro você se depara com perdas. No pecado você está na mesma condição. E o pior, a ausência de Deus. Aonde havia trevas, Deus disse, haja luz. Então, até mesmo para achar uma moeda, essa mulher precisou acender a própria luz da própria casa. Precisou acender a luz dela, a consciência dela. Acende para mim. Quando Deus diz que, em Gênesis, no versículo 4, ele fala que então veio haver luz, no finalzinho do 3, versículo 4. Depois, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. E veio ser noitinha e veio ser manhã, primeiro dia. Tudo isso Deus fez em um dia. Essa mulher perdeu uma moeda, uma dracma em casa, e talvez já tinha muitos dias. Muitas das vezes o pecado da gente nos condiciona a viver em escuridões densas, em profundos abismos, que todo o nosso trabalho braçal não tem valor nenhum. Às vezes a gente pode não estar pecando, mas está aceitando dentro do nosso lar a escuridão. Está aceitando dentro da nossa casa, da nossa morada, ações malignas. E uma moeda de dracma não vem ser nada quando isso é uma vida. Para essa mulher foi só uma moeda. Mas estamos perdendo a nós mesmos em meio a escuridões, em meio a pensamentos obscuros, em meio a sentimentos obscuros. E quanto mais a escuridão prevalece, estamos nos afastando de Deus. Não é Deus que está se afastando de nós, somos nós que estamos trilhando para a escuridão. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Porque nós mesmos vamos nos esconder.
essa moeda se perdeu dentro da casa dela. Não foi no caminho, não foi quando ela saiu para ir trabalhar ou comprar pão. Foi dentro da sua casa. E ela estava acostumada com a escuridão. E eu acho interessante quando ele fala, que mulher que ao perder uma moeda de dracma, não acende uma lâmpada e varre cuidadosamente a sua casa e procura até achá-la. Não é só até limpar a casa ou acender a luz, é até achar. Deus, para achar o que hoje chamamos de lar, que era no sem forma e vazio, e em meio a trevas, ele falou: haja luz. E veio haver a luz. Ele falou, ele disse, vai haver separação entre o dia e a noite. E veio haver. Veio haver a separação entre o céu e o mar. Deus deu ordem a tudo, ele formou tudo. E nós formamos tudo também, de uma certa forma, como seres humanos. Não só mulheres, mas também seres humanos, porque também poderia ser um homem. Dentro da classe do pecado, não tem distinção, tanto homem quanto mulher. Permeia entre escuridões densas e para o outro desconhecida. E o que é que estamos fazendo para poder achar? Para essa mulher, ela precisou acender a luz, varrer a casa cuidadosamente até achar. Isso é sua moeda. Mas e para achar Deus? Tem gente que em meio à escuridão se deita e não quer mais levantar. Se entrega a sentimentos e pensamentos que paralisam. Deixa a escuridão vencer e lá vence o medo, a depressão, o terror. E as ações que operam em escuridão começam a travar a busca por Deus. A gente já não quer mais orar. A gente já não quer mais confessar o nosso pecado. A forma de confissão é a única forma que varre, porque a Bíblia fala que se você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus nos perdoa, mas primeiro tem que limpar, tem que acender a luz, tem que dizer, olha, haja luz, Deus, aqui dentro está sem forma e vazio. Tem que limpar, tem que confessar cuidadosamente, assim como se fosse uma vassoura varrendo a casa. Temos que começar a nos analisar de forma muito criteriosa. Ninguém faz faxina pelo meio, ou ninguém pede uma moedinha e vai caçar no lugar que vê, são nos cantos. Tem que arrastar móveis, tem que tirar tudo do lugar para se achar. E quando a gente perde Deus, o único lugar que você vai encontrar é na palavra. É na palavra. Não tem outro lugar. Não tem uma outra pessoa. Não que Deus não vai usar uma pessoa, mas estamos tão engessados e acostumados a depender do outro que não estamos fazendo nem por nós mesmos. Aqui foi muito criterioso. Acendeu a lâmpada, varreu a sua casa e procurou cuidadosamente até achá-la. Só depois de achar que ela convoca suas amigas e suas vizinhas para se alegrar pelo que ela achou dentro da própria casa. Muitas das vezes estamos transferindo o que é obrigação nossa para o outro. Estamos transferindo os nossos trabalhos, os nossos deveres para o outro. Não queremos orar, queremos depender da oração do pastor. Não queremos buscar, queremos depender da busca do outro para que nós sejamos curados, para que nós sejamos tratados. E nisso a gente continua dentro do escuro, com a casa suja. A preguiça também é um pecado. Infelizmente, muitos estão se condicionando a muletas, mesmo estando habilitados a andar.
Muitos estão fazendo da vida do outro, do pastor, do missionário, do presbítero, da irmã que ora, da irmã do círculo de oração, moletas para não se dobrar, para não dobrar o joelho e confessar. Eu quero cura, mas eu não quero me livrar do que me fere. Que dracma é tão importante que é necessário perder Deus para possuí-la? Que valor! Dalvânia fez uma ministração fantástica, chamada de princípios. E dentro disso, primeiro, buscai a Deus. Ama teu Deus de todo o teu coração. Essa é a dracma mais preciosa. Esse é o único valor que vamos ter. Amar o nosso Deus de todo o nosso coração. Porque não vamos ter vida sem Ele. Qual valor hoje tem um casamento, um filho? Muitos estão transferindo responsabilidade porque não quer se posicionar na busca. Não quer levantar, varrer a casa, acender a luz. Quer dizer, não quer levantar, acender a luz, varrer a casa e limpar até o milagre chegar, até Deus chegar. Porque Ele vai chegar. Deus sempre vai chegar. Aleluia. Acende a luz. Ele é o Deus que botou a luz. Ele é o Deus da existência. Ele é o Deus que tudo criou. Tudo Ele criou. Mesmo quando existia trevas, estava tudo sem forma e vazio, Ele já sabia o que iria fazer. Então acredito fielmente que se perdeu uma moeda, Deus queria para mostrar para essa mulher: oi, acende essa luz, varre essa casa. Mas e você? O que você perdeu? Que Deus está dizendo: oi, acende a luz. Ele é o Deus que pode dizer: haja luz no seu filho, casamento, na finança, no trabalho, no lar, no ministério, na vida, na mente, nas emoções. Que princípios vocês têm aprendido que o dinheiro é mais valioso do que a vida? Deus é um Deus de vida. Ele fez a terra e Ele mesmo passeou nesta terra. Cristo passeou nessa terra. Deus, na viração do dia, encontrava Adão. No versículo 10 de Lucas fala: assim eu vos digo, surge alegria entre os anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Que pecado precisa ser confessado? Que pecado precisa ser confessado, exposto, parado? Porque essa dracma perdida tem negligenciado quem é você em Deus. Para essa mulher, as 10 dracmas podia ser todo o salário. E para nós, o pecado pode ser a nossa vida. E pode custar toda a nossa vida. Quando obedecemos a palavra, acendemos a luz, varremos e achamos a nossa dracma perdida, ou achamos o nosso filho perdido, o nosso casamento perdido, o nosso ministério perdido, ou até mesmo as nossas emoções perdidas em Deus. É Ele mesmo que nos defende de quaisquer situação. Fazendo menção a Maria e Marta, Jesus, Ele olhou para Maria e disse: Marta escolheu a boa parte, a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, verdade, Marta? Marta, porque estás angustiada com muitas coisas. Isso está em Lucas 10, a partir do versículo 38. Marta está ali preocupada com a casa, varrendo a casa, fazendo comida, preparando para os discípulos de Jesus e para Jesus.
E Maria está ali sentada, ouvindo Jesus. Ela escolheu a melhor parte. E Jesus não permitiu que a melhor parte para Maria lhe fosse tirada. Que o pecado não te tire de Jesus. Que o pecado não lhe afaste do Cristo ressurreto. Que o pecado não obscureça a sua visão ao ponto de não saber aonde está a luz. Porque quando obedecemos ou quando clamamos, mesmo que sem força, Cristo não lhe será tirado. Cristo virá. Ele é um socorro. Ele é um Cristo de milagres. Ele é um Cristo de vida e vida eterna. Que possamos começar a nos analisar para não nos perder dentro do nosso próprio lar. Que possamos nos atentar minuciosamente e cuidadosamente ao que precisamos limpar, não somente na nossa morada, mas também dentro de nós. Para que Deus comece a vir, trazendo a cura, trazendo a luz, trazendo o renovo. Acredite, Ele virá. E quando Ele vir, a dracma nada será. E aqui eu agradeço demais, porque eu sei que essa parte de mim, Gleice, não me será tirada. O poder de crer que Ele opera na minha vida, que Ele opera em mim, que Ele me perdoa, isso não me será tirado. Priorizar a primícia do meu dia já é Ele. E isso todos os dias já me mostra um canto em mim que eu devo limpar. E isso é necessário, que a gente nunca se afaste desses princípios. Que a gente lembre sempre dessa mulher e comece a acender a luz e varrer a nossa casa e parar de transferir o que temos que fazer. Tem coisas que a gente transfere para o outro, que é obrigação nossa. Que possamos ser mais corajosos, porque se a gente continuar a habitar no escuro, quem vence é o medo. Se a gente não agir como temos que agir, quem vence é o escuro, a sujeira da casa é o pecado. Mas quando nos posicionamos em Deus, a luz dele não se apaga. Ele diz uma só vez para a nossa vida: haja luz e seremos luz até a volta dele. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra, do devocional Mulher Virtuosa. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Amém. Pai, traga, Senhor, não só a tua luz, mas o teu alimento, que é a tua palavra, todos os dias para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos trabalhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para o nosso lar. Lembra-nos, Senhor, que temos que ser unidades, mas que não é transferindo o que temos que fazer para o outro, mas sim fazendo, e sim o outro vindo se alegrar. Pai, nos posiciona. Às vezes não sabemos, mas é através da sua palavra. Nos ensina, Pai. Abre o nosso entendimento para que possamos ver, ter discernimento em Ti. No nosso orar, no nosso limpar, no nosso examinar. Que cuidadosamente, Senhor, que cuidadosamente possamos confessar diante de Ti todos os nossos pecados, para que o Senhor venha, Senhor, nos limpar, nos perdoar, para que para aquela escuridão e para aquela sujeira nunca mais
vamos sentir falta ou necessidade de voltar. Pai, lança fora o medo. Lança fora o medo que por muito nos aprisiona, que por muito nos paralisa, que por muito nos cega. Que não precisemos perder nada, mas sim, Senhor, que através da Tua palavra, e a palavra que traz vida, possamos estar em pé diante de Ti, ou de joelhos prostrados diante de Ti, porque é aí que vamos alcançar o nosso perdão e a misericórdia. É aí que vamos alcançar a vida eterna. É aí que vamos alcançar uma vida plena. É aí que vamos alcançar um ministério pleno. É aí que vamos alcançar uma vida em retidão. É diante de Ti, Senhor. É através da Tua palavra. Pai, muito obrigada. Continua agindo em nós. Continua, Senhor, operando em nós. Continua, Senhor, que nossos pés não se desviem, que nossos pés não anseiem a carne, que nossos pés, Senhor, sejam vestidos da Tua palavra, porque é lâmpada para os nossos pés, para que não nos percamos mais, Senhor. Nos abençoe hoje, Senhor. Abençoe a quem estiver assistindo e quem vai assistir. Abençoe o lar, a mente, o entendimento, o casamento, a maternidade, a paternidade, Senhor. A filiação, o ministério. Abençoe a saúde, a vida, uma vida plena em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que venha haver mesmo, Senhor, luz. E a Tua luz, porque a Tua luz não se apaga. Tu és a luz do mundo e também para as nossas vidas. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.